Então, antes de entender, meu coração embranqueceu como cabelos embranquecem. De encontro ao rosto que eu pusera dentro da abertura, bem próximo de meus olhos, na meia escuridão, movera-se a barata grossa. Meu grito foi tão abafado que só pelo silêncio contrastante percebi que não havia gritado. O grito ficara me batendo dentro do peito. Nada, não era nada. Procurei imediatamente me apaziguar diante de meu susto. É que eu não esperara que numa casa minuciosamente desinfetada contra o meu nojo por baratas, eu não esperava que o quarto tivesse escapado. Não era nada. Era uma barata que lentamente se movia em direção à fresta. Pela lentidão e grossura, era uma barata muito velha. No meu arcaico horror por baratas, eu aprendera a adivinhar, mesmo à distância, suas idades e perigos. Mesmo sem nunca ter realmente encarado uma barata, eu conhecia os seus processos de existência. Só que ter descoberto súbita vida na nudez do quarto me assustara como se eu descobrisse que o quarto morto era, na verdade, potente. Tudo ali havia secado, mas restara uma barata. Uma barata tão velha que era imemorial. O que sempre me repugnara em baratas é que elas eram obsoletas e, no entanto, atuais. Saber que elas já estavam na Terra e iguais a hoje, antes mesmo que tivessem aparecido os primeiros dinossauros, saber que o primeiro homem surgido já as havia encontrado proliferadas e se arrastando vivas, saber que elas haviam testemunhado a formação das grandes jazidas de petróleo e carvão no mundo e lá estavam durante o grande avanço e depois durante o grande recuo das geleiras. A resistência pacífica. Eu sabia que baratas resistiam a mais de um mês sem alimento ou água e que até de madeira faziam substância nutritiva aproveitável e que mesmo depois de pisadas descomprimiam-se lentamente e continuavam a andar. Mesmo congeladas, ao degelarem, prosseguiam na marcha. Há 350 milhões de anos, elas se repetiam sem se transformarem. Quando o mundo era quase nu, elas já o cobriam vagarosas. Como ali, no quarto nu esturricado, a gota virulenta. Numa limpa proveta de ensaio, uma gota de matéria. Olhei o quarto com desconfiança. Havia barata, então? Ou baratas? Onde? Atrás das malas, talvez? Uma? Duas? Quantas? Atrás do silêncio imóvel das malas, talvez toda uma escuridão de baratas. Uma imobilizada sobre a outra? Camadas de baratas que de súbito me lembravam o que em criança eu havia descoberto uma vez ao levantar o colchão sobre o qual dormia. O negror de centenas e centenas de percevejos conglomerados uns sobre os outros. A lembrança de minha pobreza em criança
com percevejos, goteiras, baratas e ratos, era de como um meu passado pré-histórico. Eu já havia vivido com os primeiros bichos da terra. Uma barata? Muitas! Mas quantas? Perguntei-me em cólera. Vagueei o olhar pelo quarto nu. Nenhum ruído, nenhum sinal. Mas quantas? Nenhum ruído e, no entanto, eu bem sentia uma ressonância enfática que era a do silêncio roçando o silêncio. A hostilidade me tomara. É mais do que não gostar de baratas. Eu não as quero. Além de que são a miniatura de um animal enorme, a hostilidade crescia. Não fora eu quem repelira o quarto, como havia por um instante sentido a porta. O quarto, com sua barata secreta, é que me repelira. De início, eu fora rejeitada pela visão de uma nudez tão forte como de uma miragem, pois não fora a miragem de um oásis que eu tivera, mas a miragem de um deserto. Depois eu fora imobilizada pela mensagem dura na parede. As figuras de mão espalmada haviam sido um dos sucessivos vigias à entrada do sarcófago. E agora eu entendia que a barata e Janair eram os verdadeiros habitantes do quarto. Não, eu não arrumaria nada. Se havia baratas, não. A nova empregada que dedicasse seu primeiro dia de serviço àquele escrínio empoeirado e vazio. Uma onda de arrepio dentro do grande calor do sol percorreu-me. Apressei-me por sair daquela câmara ardente. Meu primeiro movimento físico de medo, enfim expresso, foi que me revelou com surpresa que eu estava com medo. E precipitou-me, então, num medo maior. Ao tentar a saída, tropecei entre o pé da cama e o guarda-roupa. Uma possível queda naquele quarto de silêncio constrangeu-me o corpo em nojo profundo. Tropeçar fizera de minha tentativa de fuga um ato já em si malogrado. Seria esse o modo que eles, os do sarcófago, tinham de não me deixar mais sair? Eles me impediam de sair e apenas com este modo simples deixavam-me inteiramente livre, pois sabiam que eu já não poderia mais sair sem tropeçar e cair. Não que eu estivesse presa, mas estava localizada. Tão localizada como se ali me tivessem fixado com o simples e único gesto de me apontar com o dedo. Apontar a mim e a um lugar. Eu já havia conhecido anteriormente o sentimento de lugar. Quando era criança, inesperadamente, tinha consciência de estar deitada numa cama que se achava na cidade, que se achava na terra, que se achava no mundo. Assim como em criança, tive então a noção precisa de que estava inteiramente sozinha numa casa e que a casa era alta e solta no ar e que esta casa
tinha baratas invisíveis. Anteriormente, quando eu me localizava, eu me ampliava. Agora, eu me localizava me restringindo-me a tal ponto que dentro do quarto, meu único lugar era entre o pé da cama e a porta do guarda-roupa. Só que o sentimento de lugar agora felizmente me acontecia não de noite, como em criança, pois deviam ser 10 e pouco da manhã. E inesperadamente, as próximas vindouras 11 horas da manhã me pareceram um elemento de terror. Como o lugar, também o tempo se tornara palpável. Eu queria fugir como de dentro de um relógio e apressei-me desordenadamente. Mas, para poder sair do canto onde, ao ter entreaberto a porta do guarda-roupa, eu mesma me encurralara, teria antes que fechar a porta que me barrava contra o pé da cama. Ali estava eu, sem passagem livre, encurralada pelo sol que agora me ardia nos cabelos da nuca, num forno seco que se chamava 10 horas da manhã. Minha mão rápida foi à porta do guarda-roupa para fechá-lo e me abrir caminho, mas recuou de novo. É que lá dentro a barata se movera. Fiquei quieta. Minha respiração era leve, superficial. Eu tinha agora uma sensação de irremediável. E já sabia que, embora absurdamente, eu só teria ainda a chance de sair dali se encarasse frontal e absurdamente que alguma coisa estava sendo irremediável. Eu sabia que tinha de admitir o perigo em que eu estava, mesmo consciente de que era loucura acreditar num perigo inteiramente inexistente. Mas eu tinha de acreditar em mim. A vida toda eu estivera, como todo mundo, em perigo. Mas agora, para poder sair, eu tinha a responsabilidade alucinada de ter de saber disso. Na minha clausura entre a porta do armário e o pé da cama, eu ainda não tentara de novo mover os pés para sair, mas recuara o dorso para trás como se mesmo na sua extrema lentidão a barata pudesse dar um bote. Eu já havia visto as baratas que de súbito voam, a fauna alada. Fiquei imóvel, calculando desordenadamente. Estava atenta. Eu estava toda atenta. Em mim, um sentimento de grande espera havia crescido e uma resignação surpreendida. É que, nesta espera atenta, eu reconhecia todas as minhas esperas anteriores. Eu reconhecia a atenção
de que também antes vivera, a atenção que nunca me abandona e que, em última análise, talvez seja a coisa mais colada à minha vida. Quem sabe aquela atenção era a minha própria vida? Também a barata. Qual é o único sentimento de uma barata? A atenção de viver inextricável de seu corpo. Em mim, tudo o que eu superpusera ao inextricável de mim, provavelmente jamais chegara a abafar a atenção que, mais que a atenção à vida, era o próprio processo de vida em mim. Foi então que a barata começou a emergir do fundo. De leur fusil des bien étranges choses. La fleur verte, les pieds nus, le palan et les yeux éclairés d'un étrange sourire. Lorsque le soir descend, on croirait voir des taches de sang.